Agora a gente vai partir para a parte da correção da modelagem que é precisa, o que precisar no caso, para a gente conseguir, né, dar continuidade aqui e fazer aqui o mais rápido possível a nossa imagem. Primeiro de tudo então, eu vou tentar dar uma otimizada. Eu mesmo convertendo, taxando, eu acho que ficou muita coisa aqui, muito objeto, tem alguma coisa de estranha, tá? Eu vou tentar resolver aqui o que está acontecendo. Quando você traz um arquivo do SketchUp, ele sempre vem tanto geometria quanto linha. Então aqui está a nossa primeira otimização de arquivo de SketchUp. Você vai dar Shift G na sua viewport, ou você vai vir aqui em cima em Display e dar um Hide no Hide by Category. Vai esconder a nossa geometria. O Shift G ele vai fazer exatamente a mesma coisa, é o atalho para isso. E você pode ver aqui que tem muita linha no nosso programa. O 3ds Max não renderiza linha e todas essas linhas elas são de apoio lá no SketchUp, então é literalmente lixo pra gente. E eu vou dar um Ctrl A para selecionar todas as linhas, vou garantir antes que eu quero fazer uma seleção só dos shapes, shape é linha, shape, vou dar um Ctrl A. 5.508 objetos. Se você der um Ctrl A em tudo aqui, a gente tem 5.649. Como eu mostrei o Cine, eu sempre tudo deixou exatamente igual. E você viu o tanto de linha que eu tenho. Vou dar um Shift G. O tanto de linha que eu tenho, que são quase quase tudo. Você vai pegar todas essas linhas e delete. Vai voltar, né, a sua geometria aqui, ou Shift G para voltar. E você vai ver que o arquivo ele vai estar muito mais leve, vai estar muito melhor para a gente mexer nele agora. E quando você selecionar todos os objetos da sua cena, 141. Ufa, tá certo. Ainda tem bastante objeto, mas nada comparado com os quase 6.000 que a gente tinha, né? Então, primeira otimização, você vai deletar todos os shapes da sua cena. Ok, o que eu preciso corrigir mais aqui? Vou dar um Ctrl A. Vou tentar ver se dá para deletar mais alguma coisa. A princípio não vai fazer tanta diferença, já deu uma otimizada muito legal aqui no nosso programa. Então, depois que eu fiz essa otimização, beleza, não vou tentar deletar mais nada, eu vou corrigir modelagem que precisa agora. Save As, versão 02. Por quê? Tudo que eu mexi, eu gosto de ter o processo antigo. Essa casa eu não sei quantas versões vão ter, tá? Mas vão ter algumas. Eu acredito que vai gerar em torno aí de umas 9, 8. Porque cada processo eu gosto de ter o processo anterior ainda salvo. É como se fosse, né, quando a gente tivesse o nosso histórico aqui no Editable Poly, na nossa geometria. É tipo um histórico que eu gosto de salvar. Por quê? A gente sabe que o 3ds Max é um programa que, né, ele gosta dele e ele tem lá o temperamento dele. Então, às vezes, você salvou um arquivo, você trabalhou bonitinho e você vai tentar abrir de novo amanhã ele. Você fechou na noite, lindo, desligou o computador, foi dormir, ligou o programa, pegou seu cafezinho, vai abrir, pum, fatal error. O arquivo simplesmente ele corrompeu, sem explicação, sem te dar sinal nenhum. E isso, sim, isso acontece. Por isso que eu gosto de ter a versão mais antiga, porque pelo menos, né, você não vai ter tanto retrabalho assim, quanto se você estiver salvando sempre no mesmo arquivo. Então, mais uma dica aí pra gente, né, ter o processo cada vez mais rápido e tentar, né, evitar os problemas futuros. Então a gente vai salvar numa versão mais nova, então toda vez que eu for salvar, eu vou salvar numa versão mais nova pra gente ter esse histórico bacana. Legal. Vamos então aqui. O que eu vou precisar fazer? Logo de cara eu já vi que eu tenho que fazer aqui o meio fio, tenho que fazer outra parte da rua, tenho que fazer essa grama aqui que também está toda errada. Então eu vou começar aqui pela grama. Vamos refazer aqui a nossa grama. Se eu isolar aqui a grama, a gente vai ver que tem
elas não estão no mesmo plano, né? Nem todas as gramas são o mesmo objeto. Porque às vezes esse material foi um, esse foi outro e acabou reconhecendo materiais diferentes no SketchUp. Então a gente tem que agora corrigir no programa. Então eu vou isolar essas 2 gramas, eu vou atachar. Ele vai dar aqui que, né, como são materiais diferentes, como eu acabei de comentar, ele vai dar aqui, a gente só dá um ok, beleza, a gente vai substituir essa geometria mesmo, então pode fazer o que você quiser. O importante da grama é não ter, né, ela não ser um objeto, um box, né, ela não ter espessura. Então tudo que eu preciso vou começar deletando toda a espessura dela. Eu vou selecionar então tudo que vai ser em cima dela, tudo que vai ser visível. Vou selecionar aqui cada pedacinho dela. Ó, aqui deu uma zoada legal. Então, repara que eu não vou selecionar mais esses outros objetos, porque eu quero, né, quero realmente deletar eles. Então eu vou selecionar aqui só o que vai estar aparente na nossa grama. Vou dar um Ctrl I, que ele vai selecionar tudo que está errado, toda a nossa, aqui, ó, a nossa espessura que eu quero tirar, e vou deletar. Legal. Para isso, eu vou selecionar agora por Polygon, vou dar um Ctrl A, e todas que estão vermelho clara é que a normal tá legal. A que está em vermelho escuro, a normal tá zoada, ela tá invertida. Então a gente vai selecionar as normais invertidas. Aqui no Editable Poly, Edit Polygons, Flip, mudou para todas as normais agora estão certas, mas mesmo assim isso vai servir só de base para a gente reconstruir essa geometria. Essa geometria eu não vou reaproveitar e utilizar ela assim, eu vou refazer uma em cima. Por quê? Porque ela vai ficar muito melhor quando a gente colocar a grama e colocar o desnível dela, então vai ficar muito mais bonito no nosso render final. Agora, esse módulo, na verdade, ele é bem importante para você compreender o quão bom é você saber modelagem, independente se você modela, traz do SketchUp, se você traz do Revit, traz do CAD 3D, ArchiCAD, não interessa. Você saber modelagem básica para intermediária no 3D Max vai poupar muito tempo para você na hora do seu render. Tá? Refazer, às vezes, maioria das vezes, confesso, é muito mais rápido do que você tentar arrumar uma geometria. Legal? Para refazer essa grama, eu vou pegar aqui um plane, vou ligar o meu snap e vou abrir aqui, mais ou menos até aqui, só para ter a nossa primeira geometria para começar a nossa correção. Vou zerar, né, deixar 1 em 1, converter para Editable Poly o nosso plane. Vou ajustar agora vértice 1 no teclado. Vou ajustar aqui com o snap. Vou pegar aqui com o snap também. Vou mover aqui para cima. Você vai ver que agora entra uma parte mais artística também da modelagem. Então eu vou refazer esse plano aqui da frente primeiro e depois puxar aqui para o lado. Porque os outros, né, os outros vieram legais, não vou precisar refazer os outros. Mas essa parte da frente, que é o encaixe da escada, eu vou refazer ele inteiro porque vai ser muito mais rápido eu refazer do que ajustar. Então, a gente vai usar aquele esquema que eu mostrei para vocês. Seguro o Shift e vou empurrar para a gente ter, né, a nossa geometria. Eu vou empurrar ela para cima aqui para mostrar. Aqui. Vou deixar ela aqui em cima, depois eu nivelo ela. Então, Shift aqui de novo. Vou empurrar com o vértice. Vou trazer aqui para cá. Lembrando que eu quero deixar o máximo possível dela quad. Tá? Eu não quero esses triângulos aqui que formaram, até um dos motivos que eu vou refazer ela. Vou mover para cima aqui ainda, depois eu coloco no nível. Então vou empurrar aqui para o lado, vou empurrar aqui para cima. E essa parte da frente já está feita. Agora a gente vai trazer ela pro nível e nivelar. Trouxe ele para o nível de cima, vou selecionar por arestas, empurrar aqui para baixo.
Posso selecionar por pontos também, tanto faz. Mas a aresta vai trazer, né? Vai trazer ela inteira. Vou empurrar aqui. Vou posicionar mais ou menos aqui no certo. E vou colocando, transformando a nossa geometria aqui no plano correto. É esse princípio que você vai usar tanto para essa grama quanto para uma grama de um loteamento ou condomínio. Tá? Aqui ele tem um desnível. Pode ver que a nossa geometria está dura. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar uma seção nela. Alt 1, que é o Swift Loop. A gente vai criar uma seção aqui. Vou criar mais uma. Na verdade vou criar 3. Agora começa, né, a nossa esculpida no nosso terreno. Então eu vou subindo. Não vou me preocupar em deixar tão retinho ainda, tão ondulada, certinha, porque eu vou mostrar como que eu deixo ela bonitinha, onduladinha, redonda. Beleza? Ó, aqui pode ver que a malha, né, a grama antiga estava bem zoada. Então aqui eu vou adicionar mais um Swift Loop, que é o Alt 1, lembrando. Para quê? Para eu poder puxar e manter esse desnível aqui bonito. Então eu vou tentar recriar, né, mais ou menos os pontos de uma forma bem mais simples. Então essa grama da frente nossa já está feita. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa grama antiga. Vou selecionar por polígono ou por face, tanto faz, selecionar todas. E eu vou deletar. Então, beleza. A gente já recriou a nossa grama aqui. E eu vou puxar ela para o lado para fazer essa grama do vizinho, também para refazer essa parte aqui do lado. Vou trazer aqui então. Quase não vai aparecer na nossa imagem, né? Então eu não vou perder tempo tentando refazer o que não for aparecer na nossa imagem. Mas esse comecinho dela, ela aparece. Aqui eu vou deixar planar num eixo Y. Então aqui no Edit Geometry, quando você seleciona por aresta, você consegue, ao invés de você pegar um ponto, levar aqui para cima para tentar alinhar, você consegue já automático alinhar no eixo Y. Também no X e no Z, vai depender do que você for trabalhar aí, né? O sentido que você estiver trabalhando que você quer para a sua geometria. Vou estender ela aqui até o final. E agora, como a gente já recriou a do lado, a gente vai deletar. E pronto, a gente tem aqui a nossa geometria refeita bem mais rápido do que eu fosse tentar arrumar ali. Com essa geometria refeita, né, ela tem aqui, ela está dura, ela está bem dura. Então eu vou tentar deixar o mais suave possível. Vou criar mais um Swift Loop aqui. Vou abaixar aqui mais um pouco. Vou tentar dar uma suavizada. Legal. Primeiro de tudo, eu vou selecionar por face, por polígono, todas, Ctrl A. Polígono, Ctrl A. Aqui embaixo, em Polygon Smooth Groups, a gente vai dar um Clear All para limpar todas as normais e Auto Smooth. Só de fazer isso, já abaulou pra gente, já deixou legal pra gente, né, aplicar o scatter ali e a grama tá bonita. E para finalizar essa geometria da grama, eu sempre aplico um Mesh Smooth. Mesh Smooth. Então se você apertar o X no teclado, ele abre a caixinha de modificadores. Mesh, vai aparecer aqui o Mesh Smooth. Ou aqui, né, nos modificadores tem a opção do Mesh Smooth. Qual que é a diferença do Mesh Smooth para o Turbo Smooth? O Mesh Smooth vai dar pra gente... Opa! Aqui. Mesh Smooth. Opa, não está transformando. Ah, ele está transformando, ele não está deixando... Opa. Mesh Smooth, galera. Aí. Tá. Quando eu estava colocando aqui pelo X, o Mesh Smooth, ele não estava ficando, né? Ele estava já convertendo. Estava aplicando e convertendo em poly. Então aqui tem dois Mesh Smooth. Eu acredito que esse de baixo aqui, ele é o modificador.
Então eu preciso desse modificador. Eu não posso converter isso para poly não, tá? Por quê? Porque eu preciso ter a geometria original antes, para se eu tiver que mudar alguma coisa na grama, eu mudo, senão não preciso. Mas então eu deixo o Mesh Smooth, o modificador aqui, Mesh Smooth. Eu deixo ele ativado e a única coisa que eu vou mudar aqui no Subdivision, ao invés de NURMS, eu clico em Quad Output. O Quad Output vai manter as quinas para mim. O Turbo Smooth não faz isso. Então essa é a principal diferença que eu prefiro o Mesh nesse caso. Ele mantém essa quina, ele não também abala essa quina aqui pra gente. Então o Quad Output ele vai manter. E pode ver que agora ele está mais abaulado ainda. Então agora ele está perfeito para receber o nosso scatter. Vou fazer o mesmo esquema aqui para essa grama do lado. Do mesmo jeito que eu fiz aqui para essa. Vou selecionar o plane. Vou abrir aqui a nossa malha inicial. E converter. Vou puxando para o lado, né, na verdade. Vou puxando. Vou puxar tudo. Puxo sempre no tamanho que eu preciso primeiro para depois colocar em nível. Então isso também é um processo que vai fazer com que a sua modelagem seja mais rápida de terreno. Então ó, fiz ali um plano, ele está 100% plano, ele está ocupando exatamente o tamanho que eu quero, então eu desenhei em cima, não fiz nada demais, plano, extruda, selecionar esta, vai extrudando, deixa aqui do tamanho que você precisa, agora a gente vai começar a aplicar a altura dele. Então subo aqui, aqui eu subo, aqui eu desço, então ele tem esse desnível. Vou também selecionar os pontos que eu já tenho aqui. Vou puxar aqui para cima. Tá. Agora, né, a gente pode ver que tem aqui um desnível, uma irregularidade na grama que a gente precisa refazer também. Então, para fazer isso, a gente vai usar o Alt 1, que é o Swift Loop, do mesmo jeito lá. A gente vai criar subdivisões para corrigir esse restante da nossa grama. Feito isso, então, a gente deleta o plane antigo. Pode ver que nosso plane aqui está novo. Ele está feito aqui. Eu vou deixar aqui para cima um pouquinho, né? Que ficou muito para baixo. E para corrigir, realmente, isso daqui a gente tem que trazer agora o nosso degrau para ver se está encaixando bonitinho e não está sobressaindo, alguma coisa do tipo. Vou selecionar aquela grama nossa do lado e vou atachar essa nova. E quando aplicar o Mesh Smooth, pode ver que ela vai suavizar para a gente toda a nossa malha. Beleza. Vou selecionar então aqui todos os planes, vou dar um Ctrl A, vou sair da seleção e eu vou trazer os degraus e aqui a calçada para a gente poder finalizar a nossa parte de remodelagem da grama. Então a gente tem aqui, legal, ó, aqui eu vou selecionar aqui Editable Poly, vou selecionar por vértice, vou numa vista top, tá certa. Porém, aqui, quando eu fizer a imagem, tá vendo que está vazio lá atrás? Eu preciso tampar isso para deixar, né, deixar bonitinho, deixar certinho a nossa grama. Para isso, eu vou selecionar essa aresta, tá vendo que aqui também tá? Com essa aresta, e eu vou dar um bridge. O que vai fazer? Ele vai criar para a gente uma geometria lá no fundo. Agora eu vou baixar aqui um pouquinho até aquela aresta, isso, até aquela aresta ali pegar e abaixar também na grama. Então agora a gente entra no processo de refinamento da nossa modelagem. Eu só preciso deixar o mais real possível. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Para criar aqui, né, a nossa grama e ter ali o fundo, eu vou clicar aqui no nosso bridge e vou ligar essas duas arestas também. Vou abaixar aqui e a gente vai começar. Vou criar mais
uma divisória aqui no meio. Para quê? Para poder abaixar e ter também a grama lá de fundo. Hora que soltar o render, não parece que vai estar vazado aqui. Vou abaixar aqui um pouquinho, porque esse talude talvez não seja tão grande na vida real. Aí, para ficar um pouco mais natural. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou adicionar um segmento, clicar no Target Weld e atachar. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, Target Weld, seleciono num ponto que eu quero e ligo para o outro. Então agora a gente tem o nosso plane, né, da grama novo, já feito com todas as modificações. Ele já está... Aqui eu posso dar um Target Weld também para ligar esses dois pontos. Então a gente tem a nossa correção, o nosso terreno já certinho. Aqui eu vou empurrar para cá, né? Porque eu não quero ter uma malha tri, que é triangular. Então aqui ela continua quad. Vou abaixar um pouco, porque a grama ela vai ser um pouquinho abaixo do nível, né? Como a gente vai pôr um scatter, ela vai subir um pouquinho do plano. Então eu gosto de baixar o plane para ter essa diferença, né? Para ficar esse desnível. E agora, a hora que a gente ligar o Mesh Smooth, pronto. Tá lá a nossa grama passando por debaixo dos degraus. Tudo certinha. E agora eu posso clicar nela, no Editable Poly, atachar com a outra grama. Ele já aplicou o material pra gente. E a hora que der o Mesh Smooth, ele vai... Ó, isso daqui é bacana. Tá vendo que esses planos eles não deram esse erro? O que significa? Vou isolar ele para mostrar para vocês. A nossa modelagem, né, precisa de sustentação, que são subdivisões. Por isso que o plano a gente tenta deixar, né, toda a nossa malha, na verdade, a gente tenta deixar o mais quad possível. Então, para isso, eu vou... Quando você aplica o Mesh Smooth, ele vê que essa face é uma coisa só, ele não tem a subdivisória. Então todo erro que der assim é que a sua malha não tem divisão suficiente. O que eu vou fazer? Vou pegar só essa face, né, esse polígono, vou numa vista top e eu vou criar essas divisórias. Vou clicar no Quick Slice, vou acionar o Snap. E eu vou fazer um snap nessa aresta, um quick slice nessa aresta, por quê? De um lado até o outro. Tá vendo que ele criou pra gente aqui um segmento? E eu vou fazer exatamente nas bordas. Então eu acabei de transformar esse plano, né? Essa face que era uma face inteira, que não era quad, ela tinha vários lados, em uma face quad. Você pode ver que agora, a hora que eu ligar o Mesh Smooth, ele vai manter pra gente. Então toda vez que você tiver um Mesh Smooth, um Turbo Smooth que der aquele erro, é que a sua malha não está bem dividida. Tá? Então é só criar essas subdivisões e vai ficar tudo certo. Então a nossa grama está perfeita. Agora a gente vai otimizar o resto.